Você sabe que normalmente a gente faz as leituras dos jornais com Laerte Vieira, mas ele vai ficar alguns dias afastado, mas obviamente nós temos uma ilustre presença aqui, o doutor Eduardo Leite, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo Seja bem? Bem-vindo nesse novo quadro aqui para você, né? Obrigado, é sempre bom estar aqui, né? Claro, essas manhãs, claro. Que possamos passar informações, notícias para as pessoas e se inteirar do que está acontecendo, Sim, né? que é muito importante a sociedade entender o que anda acontecendo para você não ficar aquela situação, ai, o que está acontecendo? Eu não sei, como vai a economia, como vai a violência, achando que está tudo bem. Dá uma olhada, vale a pena. Degustar, né? Sim, degustar, sim, que vale. Mas feliz 2013 para você e para todos que estão em casa, que esse ano seja, que é um ano mágico, né? Um ano cabalístico, né? Isso, todos o 13 falam. Realmente é um ano diferente. Sim. Né? Então, um feliz 2013 para todos, pessoal daqui da produção, enfim, para você, para a Regiane que está em casa, cuidando que logo, do bebê. Logo está de volta aqui. Sem dúvida nenhuma. Com toda certeza. Para o nosso diretor que está lá conduzindo. Sim, né? não. Que bom. E principalmente agora, para você entender, feliz ano novo para vocês, mas adoraria, como eu falei no começo do programa, começar com notícias boas, incríveis. Ah, o salário mínimo aumentou, a economia vai de vento em popa, mas não é bem isso que acontece. Nós vamos começar com a Folha de São Paulo. Vamos aqui com a Folha de São Paulo. O que vem na manchete principal? Vamos lá. Primeira notícia aqui, notícia não muito boa, né? Não, notícia não muito boa, vou. Tá. Notícia não muito boa, mas de qualquer forma, escassez de luz faz Dilma convocar o setor elétrico, né? Reunião de emergência discutirá propostas para evitar riscos de racionamento. Esse é um problema que já foi noticiado anteriormente. E que, obviamente, ela inclusive falou de que as contas de luz seriam reduzidas, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui diante dessa matéria, que não é muito boa, mas, de qualquer forma, durante as férias da própria presidente, né, na Bahia, convocou uma reunião de emergência para tratar do baixo nível dos reservatórios do país. Então, o que nós temos hoje? O que nós estamos enfrentando, o que nós podemos enfrentar é uma escassez, é um racionamento da energia elétrica em função das altas temperaturas, né? Hoje, com esse calor de 40 graus que está fazendo no Rio de Janeiro, Nordeste, as pessoas elas utilizam ar-condicionado e daí por diante, então, obviamente, o nível de consumo energético sobe e, consequentemente, o que você tem que fazer? Tem que racionalizar. E aí a questão também do baixo nível por falta de chuvas. Nós temos aí com registrando baixos níveis nos reservatórios. Chega a 62%. 62%? Exatamente. Então, isso é um problema que nós vamos aí ter pela frente aí, né? Então, essa é a primeira lá da Folha de São Paulo. Nós temos também uma outra notícia também com relação a mudanças na lei faz prisões realizadas pela PF caírem em 40%. O que é isso, na verdade? Teve uma lei que entrou em vigor em junho de 2011, aonde as investigações que são feitas com pena até 4 anos de reclusão, de prisão, os delegados, ou seja, os juízes não podem mais decretar aquela prisão durante o processo investigatório. Isso passou pelo Congresso, ficou durante muito tempo tramitando. E em função disso, o que acontece? A Polícia Federal, ela teve aí uma redução em que pese o número de operações ser maior, nós tivemos um número de prisões menor, tá? Nós tivemos quase 1.000 prisões a menos, de 2.800 e poucas prisões, passou para 1.600 e poucas prisões no ano de 2012. Isso. Então nós temos aqui, aí o que acontece aqui? O que na verdade muda? Uma coisa interessante, com a nova lei penal, Polícia Federal prende 40% a menos. A conta foi feita sobre o balanço de operações do órgão estável desde 2010. Tá? Só para você ter uma ideia, em 2010 nós tivemos 270 operações, que resultou 2.734 prisões. Certo. E o que ocorreu? Dessas prisões nós tivemos 287 operações, entretanto 1.660 prisões ocorreram, né? Então essa foi
essa foi o resultado de 2013. Tá? Certo. Agora, o que acontece? Essa lei, de uma certa forma, ela é interessante. Por quê? Porque, na verdade, como os processos investigatórios com pena até 4 anos, então ocorre primeiro a investigação sem prisão, tá. Adotando outras modalidades alternativas de prisão, como, por exemplo, monitoramento através da pulseira, sim, entendeu? Então, então essa é o que acontece em relação a essa questão dessa nova lei. Sim. Não, ela tem um efeito positivo, sim. Né? Estado de São Paulo. O que você tem no Estado Nós temos lá, orçamento paralelo do governo federal chega a 200 milhões de reais. Essa minha uma notícia que, obviamente, o que acontece? Vamos lá. Aqui, tá o que está aqui? Restos a pagar do orçamento deve chegar a 200 bilhões este ano. Os restos a pagar do orçamento federal deve chegar à marca recorde de 200 bilhões. O que acontece? Empurra para 2013. Como não pagou em 2012, empurra para 2013 e, consequentemente, isso acaba gerando um déficit, ou seja, vai aumentando. E tem um detalhe importante, essa questão de empurrar para o ano seguinte, para 2013, por exemplo, sai um pouco do controle do Congresso Nacional a aprovação do orçamento para o ano seguinte. Por quê? Porque você gasta, os investimentos são maiores, empurra para o ano seguinte. Sim. Então esse é também um problema aí que o Congresso Nacional, junto com a presidente Dilma, vai ter que enfrentar junto com o Tribunal de Contas. Mais ainda, esse valor olha, por cima, tem não é esse valor? Tem aqui um economista que faz até um comentário, que é o Veloso. O aumento dos restos a pagar nos últimos anos é uma combinação de dificuldade financeira de acomodar gastos e cumprir a meta do superávit primário, inoperância do Ministérios e bagunça orçamentária. Ele utiliza essa questão de empurrar o orçamento, ou seja, a sobra para o ano seguinte, como bagunça orçamentária, né? É uma coisa interessante, as pessoas precisam entender isso, ou seja, é a mesma coisa de você empurrar a sua dívida para frente. O governo federal também está empurrando a sua dívida para frente. E como nós, simples cidadãos, tem o acúmulo. Nós temos que pagar essa conta, pagar, né? Alguém tem que pagar, né? Tem que pagar um de outro, tem que pagar. O Estado de São Paulo ainda. Diário de prisão detalha a relação de Vieira com Rose. De novo, a Operação Porto Seguro está aí nos noticiários, né? E o que vamos ver aqui. Deixa eu já até estava mostrando aqui. Aqui. Então aqui, ó. Diário de prisão detalha ligações de Vieira com Rose e ex-adjunto da AGU. O que acontece? O Vieira, quando ele ficou preso, ele ficou durante um período, do dia 23 a 30 de novembro ele ficou preso. Durante o período em que ele ficou preso, ele fez um diário. Né? Um diário de defesa. Como é que ele vai se defender das acusações da questão do Porto Seguro? Ele não revela a ninguém e simplesmente atribui que as denúncias foram feitas por um inimigo político dele, né? Então ele coloca aqui, inclusive, o ex-auditor, o senhor Sionil Borges, ex-auditor do Tribunal de Contas da União, que teria feito a delação de todo o esquema, que inclusive devolveu o dinheiro para a Procuradoria-Geral, dizendo que aquilo foi um dinheiro de suborno em função de uma compra, de um parecer, alguma coisa nesse sentido. E aí ele faz durante o tempo que ele teve na prisão, revela aqui qual vai ser a estratégia de defesa dele, mas não denuncia ninguém e simplesmente coloca as pessoas como pessoas que tinham algum interesse, né? Ou seja, alguma negociação com ele, a nível empresarial e, consequentemente, aponta aqui o ex-auditor aqui como o principal denunciante do esquema do Porto Seguro. E tem mais história para vir em relação a isso. Tenho certeza. Vai aparecer muita coisa durante 2013. Muita. Diário de São Paulo. Aí nós temos aqui, você apostaria o que é de brinquedo? Proibição de comercialização de armas de plástico que aparecem de verdade divide opiniões às vésperas de se tornar lei em São Paulo. Então o que acontece aqui com relação a essa matéria aqui? Há uma polêmica, a Assembleia Legislativa já aprovou uma proibição
da venda de arma de brinquedo, ou seja, de brinquedos que obviamente tem uma configuração, tem uma conotação de arma. Todo tipo, arma de brinquedo que joga água, todas essas armas, segundo essa lei, ela deveria ser deverá ser proibida. Entretanto, há quem divirja disso, né? Tem pessoas que divergem. O próprio vereador Telhada, que assumiu agora uma cadeira como vereador, ele mesmo diz o seguinte, que foi comandante da rota, ele mesmo diz que, na verdade, os filhos deles foram criados com arma de fogo, inclusive, e nem por isso as crianças... Não influenciou. E tem uma psicóloga aqui também que diz que o fato da criança brincar com a arma não caracteriza efetivamente que ela vai ter ela vai ser atitude no futuro no futuro vai ser um bandido, vai ser um criminoso, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é abordado com muita preocupação. O Geraldo Alckmin ainda não assinou, né, o sancionamento dessa lei, entretanto, está previsto para que ela entre em vigor. Mas é muito complicado, porque aí essa lei vai ter que se estender para os jogos de videogame, essas coisas todas, que tem as armas para brincar, para atirar. A gente já viu muito isso. Inclusive, essa questão da arma de brinquedo está até aqui, ó. Brincadeira de polícia e ladrão na Berlinda, né? Aí diz aqui o que dá a posição do coronel, o ex-coronel, né? Na verdade é coronel, mas vereador Paulo Telhada, aliás, e aí dá também uma posição de uma psicóloga aqui que realmente não tem nenhuma influência. A arma de brinquedo, é óbvio. Você sabe que a proibição de arma de brinquedo que se assemelha com uma arma de verdade, ela já está proibida faz muito tempo. Já faz muito tempo. O que acontece é o seguinte, hoje o que você encontra no mercado é feito pelo mercado paralelo, tá? Não necessariamente pela indústria de brinquedos. Então, essa é uma matéria também que chamou atenção aqui com relação no Diário de São Paulo. E depois nós temos aqui um caso bastante complicado, que é uma chacina. Carro usado na chacina foi visto em outra execução. Esse aqui foi aquela questão da chacina do ano passado, em novembro do ano passado, aonde você teve uma filmagem e os policiais foram apontados como autores, né, do crime, de uma execução. Sim. Então, carro usado em chacina foi visto em execução de deficiente visual. Aqui eles fazem uma denúncia que esse carro teria sido visto na chacina, e o DHPP hoje está investigando. E teve um desdobramento também, né? Uma outra pessoa agora, nós tivemos uma chacina em 2013, que coincidentemente foi no mesmo lugar onde teve a filmagem. Nossa. Em novembro, foi no mesmo lugar. Nós vamos até falar daqui a pouquinho mais sobre essa questão dessa chacina que aconteceu em 2013, tá? Mas isso é o que traz aqui o Diário de São Paulo. Certo, infelizmente. O agora, nós temos aqui, polícia esclareceu apenas uma das 24 chacinas de 2012. O ano mais sangrento em chacinas desde 2007, 2012 somou 24 casos na Grande São Paulo, totalizando 80 assassinatos. Né? Desses 24, apenas um foi esclarecido até hoje. Nós temos ainda mais 23 chacinas para serem esclarecidas. Está aqui, ó. E engraçado, tem até aqui tem um mapinha aqui que fala sobre as chacinas. Em 2007 nós tivemos 89 chacinas, 2008 71 chacinas, 2009 61, 2010 50, 2011 41 e 2012 80 chacinas, né? 80 mortos, na verdade. Nós tivemos, foram mortos que nós falamos, e tivemos aqui uma quantidade de chacinas que subiu, 22, 21, 19, 13, 12 e 24. Em 2007 estava 2007, 89 mortos. Nós voltamos a quase beirar esse número. Exatamente, ou seja, nós voltamos aos índices anteriores, tá? Então é o que traz aqui o Jornal Agora. Tá certo. Aí nós temos aqui o destaque. Né? Que fala sobre deputados descartam caçar mandato de mensaleiros. Né? Esse aqui também, isso já era previsto, porque o próprio presidente da Câmara do PT, inclusive, já tinha declarado
de que não acataria a decisão do STF. Nós falamos muito ano passado sobre isso, né, dos mensaleiros. E que eles, obviamente, não seria cumprida a decisão em função da condenação. Então, candidatos em campanha por mensaleiros. Aí nós temos aqui os que vão ser cassados, né, se for cumprida a ordem do STF, que é o João Paulo Cunha, o Valdemar Costa Neto, Romeu Queiroz do PSB. E tem mais um também do PP, né? Que também foi condenado e que, obviamente, se for cumprida a decisão, vai ser cassado. Agora, o interessante é o seguinte: todos do PT vão buscar votos para que eles não sejam cassados na Câmara dos Deputados. Só tem a vice. Olha que coisa interessante, só a vice-presidente da Câmara Municipal, que é a deputada Rose de Freitas do PMDB, é a única a aceitar perda imediata dos mandatos de Genuíno, Cunha, Costa Neto e Romeu Queiroz. E ela ainda diz o seguinte aqui, ó, no finalzinho ela fala que decisão tem que ser cumprida. A partir do momento em que o STF tomou a decisão, não cabe a ninguém contestar. Não podemos entrar em um conflito de poderes, disse o Globo a Capixaba, que ela é de Espírito Santo e ela é a única que, na verdade, quer o cumprimento da cassação. Você viu, mudando de assunto, uma foto do Cachoeira passando o Réveillon dele? Todo tranquilo? Tranquilo, né? Férias, né? Ou seja, sem tornozeleira, sem absolutamente nada. Como se nada tivesse gastando acontecido. Todo o dinheiro. Sim, feliz a vida. Isso é verdade. Doutor Eduardo, quero agradecer. Daqui a pouquinho você volta, não é? Voltamos. Volta com mais notícias do mundo, do Brasil, pra gente se atualizar. Né? Exato. Ver se o suco tá bom. Muito obrigada. Ótimo. Até daqui a pouco. Obrigada, doutor Eduardo. Continuando ainda com as notícias do que aconteceu no Brasil e no mundo, eu recebo aqui novamente o doutor Eduardo Leite. Tudo bem de novo? Hoje a sua participação tá maravilhosa aqui, o programa inteiro juntinho com a gente. Aqui. Isso é bom, Sim, o trabalho claro. Enobrece o homem, né? Claro, e como eu já tinha falado para vocês, eu adoraria continuar com esse sorriso, com essa felicidade, mas infelizmente, na última sexta-feira, uma chacina em um bairro, gente, olha, no bairro de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, atingiu 9 pessoas. 5 morreram na hora e outras 2 morreram no hospital. E muitos outros casos, não só esse, que acontecem repentinamente. A pessoa tá ali, de repente, tranquila, num bar, curtindo com a família, com os amigos, aí do nada acontece tudo isso. Você sabe, Marisa, que essa chacina que aconteceu, ela tem uma coisa muito peculiar. Porque ela ocorreu no mesmo lugar aonde aquele pedreiro foi morto em novembro, no mesmo local. Você tinha falado isso exatamente, no jornal. No mesmo local. E coincidentemente, foi gravado, inclusive está passando agora essa fita que foi gravada por um cinegrafista amador e que criou aí um problema muito grande, um constrangimento muito grande para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa chacina que ocorreu aconteceu no mesmo lugar. Inclusive, havia uma menção, foi noticiado, de que o cinegrafista também teria morrido nessa chacina. Né? E que a Polícia Militar, ela desmentiu essa morte e que, na verdade, esse cinegrafista não morreu nessa chacina que ocorreu. Isso se conclui-se que se tenta, na verdade, colocar que existe aí uma milícia, né, fazendo essas execuções, ou seja, pessoas que estão voltadas, que faz parte da Polícia Militar, fazendo a retaliação em função da morte dos policiais do ano passado. Né? Isso leva a pensar, a que as pessoas pensem exatamente isso. Mas a Polícia Militar já descartou, inclusive dessas 9 pessoas atingidas, 5 que morreram e posteriormente 2 também já acabaram morrendo no hospital e 2 que se encontram, internadas, que vão ser ouvidas, inclusive testemunhas oculares que vão ser ouvidas. Aí sim nós vamos começar a entender essa questão dessa chacina que aconteceu em 2013, tá? E teve um DJ também famoso aí, que está sempre tocando nas noites, que também é um dos
5 mortos entre aqueles, e isso aconteceu, a chacina aconteceu num bar. Então, a peculiaridade que existe é essa questão, de uma certa forma, ter ocorrido no mesmo lugar dessa outra chacina do mês de novembro. Na verdade, que em novembro não foi nem chacina, foi uma execução, né, de um pedreiro que teria sido morto supostamente por policiais. Aí tem que avaliar, ver se foram as mesmas pessoas que fizeram isso ou se o local é extremamente violento. O governador deu uma declaração importante, ou seja, vai ter um rigor na apuração, nas investigações. Então, o governador já declarou que se efetivamente tiver algum envolvimento, obviamente serão punidos, como em novembro teve a prisão, inclusive, dos policiais envolvidos, claro, nessa filmagem. Então, essa é a peculiaridade em relação à chacina. Vamos ver o que acontece, porque já noticiamos das 24, somente uma foi esclarecida. Nós temos 23. E o crime de homicídio, ele é muito interessante porque na investigação, por ter uma relação entre o executor e a vítima, é fácil de você investigar. Né? O que me surpreende um pouco é que, na verdade, só uma chacina teria sido descoberta. Então, precisamos ver o que aconteceu com essas outras 23. Puxa, né? E eu que esperava 2013 um pouco diferente, dá pra ver que nada mudou. 2013 é um ano diferente mesmo, que vai ser um ano diferente. Nós não sabemos, com toda essa magia, ela pode ser boa, ela pode ser um ano bom ou pode ser um ano mas a primeira chacina, né, já do ano acontecendo assim, infelizmente, já aconteceu. É muito triste, é muito triste. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer nessa questão dessa chacina, né? As investigações vão desvendar quais são os mistérios que ocorreram nessa chacina. Sim, sim. E se tem alguma ligação com aquela de novembro, com aquela ou não. outra. Exatamente. Que provavelmente deve ter. É uma suposição, né? Eu acho que a gente tem que... Não está descartada. Não está descartada, mas é possível. Pode ser que aconteça mesmo. Agora eu quero falar de um estudante morto em Guarujá. Parentes e amigos, está até aqui comigo, gente, é o universitário Mário dos Santos Sampaio, é isso mesmo, de 22 anos, foi morto a facadas no Guarujá, litoral de São Paulo, após uma discussão por uma diferença de R$7 na conta de um restaurante. O crime ocorreu em 31 de dezembro, olha que absurdo! Por uma discussão, por conta de R$7 na conta, aconteceu isso. Esse caso, ele também tem uma peculiaridade muito interessante. Primeiro, porque o executor, né, ou seja, a pessoa que desferiu os golpes de faca, né, é um comerciante. Na verdade, ele alega legítima defesa em função do filho, porque o filho que estava atendendo a mesa e esse rapaz teve uma diferença de conta, foi reclamar e houve uma discussão e acabou se transformando numa tragédia. Nossa. E aí o pai, na declaração, que é um comerciante, dono de um restaurante do Guarujá, que deveria estar preparado. Por quê? Porque na verdade recebe turistas e turistas reclamam. Ou seja, você ou às vezes demora, ou demora alguma coisa. Então eu acho assim, é lamentável que um empresário, né, de um restaurante, dono de um restaurante, possa ter atitudes como essa. Porque o que aconteceu? Quando houve a discussão, ele foi até a cozinha, se armou e voltou, o que na verdade agrava substancialmente o crime. Por quê? Porque na verdade ele uma coisa é você discutir e de repente as pessoas no calor da discussão. Sim, ali. Agora outra coisa é a pessoa, um proprietário de um estabelecimento, né, um restaurante, entra na cozinha, se arma e volta para poder o quê? Para poder desferir vários golpes contra um turista. Então, isso para mim é um absurdo. Isso demonstra que, na verdade, às vezes o ser humano não está melhorando nem um pouco. Não, mas não está. Né? Tem até aquela campanha que as pessoas precisam realmente contar até 10. Respirar, espera passar aquele momento de nervosismo. Olha que atitude é essa que o comerciante acabou tomando. E é interessante, Marise, que as pessoas de bem, porque você é uma pessoa de bem que eventualmente acaba fazendo um deslize desse, mas as pessoas de bem, elas deveriam ter uma consciência maior, né? Ou seja, ter aquele freio, né, que nós sabemos, porque já
não basta a criminalidade em função da marginalidade que ocorre, porque isso é um crime eventual. Sim. Esse tipo de crime é um crime eventual. Claro. Não é uma pessoa que assalta bancos, não é nada disso. Ou seja, é uma pessoa que, no calor da discussão, acaba agindo dessa forma, que não deveria agir, né? Ao contrário, tá bom, ou seja, tem R$7 de diferença, então tá bom, vamos abater da conta. É dessa forma que um comerciante, um dono de um restaurante deveria agir, né? Então é isso que você espera, e principalmente no final de ano, porque isso aconteceu dia 31 de dezembro. E principalmente no final de ano, por quê? Porque na verdade o Guarujá estava abarrotado de gente, eu estava lá inclusive, ou seja, você levava 1 hora para se deslocar de um ponto ao outro. Nessa época todas as praias é impossível. O trânsito de São Paulo foi para o litoral, então o que acontece? Os empresários da Baixada do Litoral, eles têm que ter paciência, né? Eles têm que, na verdade, ter uma preparação psicológica até para poder agir e tratar os turistas, porque vive do turismo, né? Eu acho que isso é lamentável, esse tipo de crime. Às vezes eu comento crime de marginais de uma forma até muito mais tranquila, mas quando ocorre crime dessa natureza, dessa forma, aí eu realmente fico indignado, porque uma pessoa que não tem histórico nenhum, enfim, até agora não apresentou. Agora vai ser preso, ou seja, vai ser condenado, vai ser preso e daí por diante, porque já confessou o delito. Então não tem muito o que fazer. Motivo fútil, né, que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, você tem um homicídio duplamente qualificado, que a pena vai de 12 até 30 anos. Nossa, é muita coisa. Ou seja, acabou com a vida do comerciante, acabou com a vida do filho, a família acabou com a pessoa, a vítima morreu, enfim, ou seja, é uma tragédia, né? São 2 famílias aí passando por apuros, tristeza. É muito chato, é muito complicado. Pensem bem, acho que a sociedade anda muito estressada. As pessoas não pensam mais, só pensam em si mesmo e acaba acontecendo esse tipo de coisa, infelizmente. Né? É o individualismo que às vezes toma conta das pessoas. Inclusive, o ano passado eu cheguei a comentar que às vezes a impressão que nos dá é que, na verdade, o ser humano é o irracional da história toda, né? Sim. Há uma inversão de valores, né? Eu acho que o paciente... Nós temos que entender que o paciente melhora com a atenção. As pessoas têm que dar atenção para o ser humano, porque senão, efetivamente, nós estamos num processo quase eu concordo com você. De uma verdadeira podridão, né? Sim, é uma explosão de sentimentos, de emoção. Crimes contra a administração pública, crimes de corrupção, crimes praticados por deputados, por não sei o quê, enfim, ou seja, isso não tem fim nessa história toda. Nunca vai ter fim. Vamos esperar que tenha, vai. Sem dúvida. Mudando completamente de assunto, nós vamos falar sobre a lei seca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a queda de mortes e de acidentes no feriado, né, deste ano novo está relacionada às novas restrições de lei seca. É interessante isso, porque teve uma redução aí, eu acredito que de 12%, eu não tenho o número certo, aí por conta dessa modificação. Nós tivemos uma redução de 24%. Não, eu vi de 12 de pessoas que acabaram cometendo o acidente por conta de estar em estado alcoólico. A lei seca, ela tem uma característica pedagógica, né? Ou seja, o que é pedagógico? Na verdade, mostrar para as pessoas o que pode e o que não pode, ou seja, beber e direção não pode. Nós até comentamos no final do ano passado de um adolescente, um rapaz que teria atropelado lá na frente saindo de uma balada, na frente do aeroporto, né? Invadiu, enfim, e nós até comentamos, ou seja, os pais têm uma função importante em relação a essa questão, pelo menos enquanto você tem um poder sobre os filhos, né? Até 20 e poucos anos você tem um poder. Então, essa lei seca, ela tem essa característica de na verdade, mostrar que não adianta só pagar a multa, porque a multa subiu, foi para R$1.900, foi aprovado, foi para R$1.900. E a vida que está em jogo. Mas o problema não é isso, o problema, na verdade, é o custo que a administração tem com relação às pessoas que são acidentadas. Uma pessoa que ingressa numa UTI, por exemplo, ela gasta R$150 mil em função de um acidente de trânsito. E o valor muito maior da vida, que não tem preço. E você tem uma porcentagem expressiva de pessoas que consomem bebida alcoólica e que causam acidente. E que aumenta cada vez mais. E a Polícia Rodoviária diz o seguinte, que reduziu 24% em relação aos acidentes do final de ano. Eu lembrei agora, 12% reduziu o número de mortos. Aí eu passei a informação errada. Então, o que aconteceu? As estradas, elas estão
mais equipadas, os policiais, essa questão dos radares, essa questão da lei seca, tudo isso colabora para que diminua os acidentes, porque você sabe que o maior índice de morte que nós temos não é homicídio, na verdade é acidente de trânsito, são as pessoas que efetivamente cometem crimes, e principalmente nos finais de semana. E no final do ano, que você tem aí 2 finais de semana prolongadíssimos, né? Você tem praticamente 2 semanas que as pessoas bebendo quase todos os dias. Então eu acho que é importante, ou seja, demonstrou que nas estradas, né, efetivamente teve uma redução. Entretanto, nas cidades não, né? Nas cidades, obviamente, o índice de acidente ele continuou em índices alarmantes, e que as pessoas têm que ter essa consciência da lei seca, né? No Rio de Janeiro, eles endureceram com essa questão da lei seca, né? Hoje, por exemplo, não há necessidade de quem não quiser fazer o bafômetro, né? Ou seja, o teste de bafômetro, não há nenhum problema, porque o policial pode pegar uma testemunha, ele pode produzir outros tipos de provas para configurar e para poder denunciar aquela pessoa que tenha utilizado bebida. Hoje não há necessidade daquele teor alcoólico, basta que as pessoas percam a consciência e percam o discernimento, né, na direção, né? Então eu acho que essa lei seca, ela tem essa característica. Quando a gente vai falar sobre isso? A lei seca, conscientização, não custa nada. Olha, eu falo nesses últimos 20 anos, entendeu? Eu acredito que mais 20, 40 anos nós vamos falar sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre essa questão da lei seca, nós vamos continuar falando dos crimes que ocorrem. Não tem jeito. É um processo natural, faz parte do ser humano, né? E obviamente que é lamentável, né? As pessoas às vezes, ao invés de... Aliás, nós estávamos até conversando outro dia, que o mesmo crime de homicídio que se pratica hoje é o mesmo homicídio que se praticava há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Ou seja, o ser humano, ele teve... É o mito do eterno retorno. Ele teve toda uma tecnologia, deveria ter melhorado, entretanto não melhorou. Haja visto esse rapaz, esse empresário, né, que foi lá, se arma e volta para poder matar o turista, né, com facada ainda. Extremamente primitiva. E com uma faca, ou seja, que é um instrumento dentro da concepção, eu que analiso isso, que trabalho com isso, dentro da concepção, é realmente muito diferente de uma arma de fogo, porque a faca, quando você dá a estocada, ela na verdade verte sangue, tem todo aquele contato mais pessoal, diferente de uma arma de fogo, que muitas vezes a pessoa dispara e ela está distante da pessoa. Então a arma de fogo, a arma branca, uma faca, é realmente um instrumento muito pessoal, né? Muito próximo, né? E a pessoa, ela manipula bem uma faca, porque ela utiliza o dia inteiro. Então eu acho que o ser humano, ele de uma certa forma, ele às vezes ele diminui essa capacidade de entendimento, né? É lamentável isso. Não deveria ocorrer. Não deveria, nunca, mas infelizmente acontece. Bom, mudando completamente de assunto, mas ainda tratando de violência, nós vamos falar sobre o caso Ioki. Um reverendo da igreja anglicana, ele que realizou o casamento de Marcos e Elise Matsunaga, ele contou à justiça detalhes da crise que o casal vivia antes do empresário ser morto em 2012. E os detalhes vão aparecendo. Que tipo de detalhes? Ele comentou que ela tinha um certo problema mental, a Elise, não é? O que ocorreu é o seguinte, no final do ano passado, o que era para ter encerrado essa fase, para que ela fosse submetida a um julgamento do tribunal do júri, uma testemunha não compareceu, e aí a própria Elise não foi ouvida, porque você não pode inverter. A acusada não pode ser ouvida antes de todas as testemunhas. Todas as testemunhas precisam ser ouvidas. E aí teve essa questão do reverendo, que foi uma notícia importante para o processo. Você vê que às vezes a demora, às vezes ela favorece até a instrumentalização que vai aparecendo do próprio processo, ajuda o processo, né? Que é o amadurecimento do processo, né? Então esse reverendo, ele deu uma versão, ele disse inclusive que ele acompanhava toda essa situação do casal que tinha problemas sérios. Ela inclusive teve numa oportunidade, a Elise chegou a ligar para o reverendo, pediu para o reverendo atendê-la. Ela chegou aos gritos lá. Isso é uma versão do reverendo, tá?
dizendo que tinha descoberto tudo, que realmente ele traía, que ele tinha encontrado uma outra mulher, enfim, essa é uma versão do reverendo. E aí, inclusive, o próprio reverendo dá uma orientação ao casal para procurar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, para que ela pudesse dar uma orientação, fazer uma terapia de casal, para que eles pudessem, porque a orientação de um reverendo é a orientação de uma pessoa voltada para a religião, uma pessoa que faz parte do... Ele pensava que era uma briga comum de um casal normal. Mas o problema, às vezes, às vezes você nem imagina o que um ser humano é capaz de fazer. E a Elise realmente, ela já confessou o crime, ela não só matou, mas sobretudo ela esquartejou. Então, esse esquartejamento, o que acontece? É algo extremamente diferente. Né? Ou seja, nós tivemos um caso do Chico Picadinho, um caso que aconteceu há 30 e poucos anos atrás, né? Onde ele matava as pessoas e picava, e jogava e despachava em São Paulo. Então, esse crime é um crime que cada dia que passa, novas informações elas vão sendo implementadas. Provavelmente esse reverendo vai ser chamado para ser ouvido. Por quê? Porque é um orientador e na época ele chegou a fazer a orientação do casal, chegou até a conversar com a vítima, né, com o Matsunaga, dizendo para que ele buscasse um psicólogo, para que ele pudesse ser orientado por um profissional, para que eles voltassem à vida normal. Porque, enfim, eles tinham filhos, ou seja, tem filhos. Então, em função disso, você tem até que ter toda uma preocupação em função da prole, em função dos filhos que tem ali, né, que foram gerados em função do casal. Então, não há nenhuma reviravolta nesse caso, não há nenhuma reviravolta, entretanto, tem essas informações adicionais que vão, obviamente, ajudar a alimentar e, obviamente, comprovar a questão do crime. Então, eu acho que, exatamente, vamos continuar acompanhando esse caso do Matsunaga. A gente vai continuar acompanhando, sim, vendo todos os detalhes, novas revelações. É importante mesmo para o desdobramento de todo esse processo. Doutor Eduardo, muito obrigada novamente. Bom dia para você. Amanhã de novo, De novo. Tá Estaremos certo, juntos, ótimo. No mesmo horário. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, até amanhã. Até a próxima. Obrigado.